Boa noite a todos. Estamos iniciando nosso estudo sobre as profecias que se encontram nas histórias. Estamos estudando histórias muito conhecidas do Antigo Testamento. Hoje não será diferente e, novamente, nós nos maravilharemos com a maneira como Deus escondeu, entre aspas, né? Sempre estamos fazendo esses paralelismos entre um personagem bíblico muito conhecido e um personagem maior, alguém que demonstrou com maior profundidade as características, no caso do estudo de hoje, da vida de José, tá bom? Então, nós vamos usar bastante a Bíblia, sempre indo entre a história, o detalhe destacado da história e uma confirmação do Novo Testamento, neste caso, para entendermos quem é o verdadeiro personagem que a vida de José vai transmitir para cada um de nós. Nós vamos fazer uma oração. Irmã Marilanda vai orar por nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és um grande Deus, Tu és maravilhoso, Tu tens pensado em cada detalhe da nossa vida, desde o Éden. O Senhor tem informado as pessoas todo o Teu plano e o Senhor tem cumprido toda a Tua palavra. Nós que muitas vezes não entendemos ou deixamos para lá para termos uma vida do eu, quando ele fica forte e a gente acaba tropeçando e caindo. Por favor, Senhor, envia teu Santo e bom Espírito para que ele possa fazer morada no nosso coração, nos dando entendimento, nos corrigindo e nos preparando para a volta de Jesus. Vem agora estar nesse estudo para que o Johannes, mais uma vez, seja usado por ti, para que nós possamos entender um pouco mais sobre a história de José. Nos dê esse entendimento. Pedimos também que o Senhor perdoe os nossos pecados e as nossas faltas. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito bem, a história de José, muito conhecida por todos. Quantas abordagens nós poderíamos fazer, analisando a família, a vida desse homem, a fé, a resistência, a perseverança, as dificuldades, o plano de Deus, o grande conflito, um jovem valoroso. Quantas aplicações nós poderíamos fazer? Nós faremos uma diferente, talvez das tais tão conhecidas que vocês já estudaram, ouviram, então, tantos sermões, mensagens maravilhosos. Nós vamos fazer uma comparação com o personagem central da Bíblia, da história da humanidade, que é Jesus. Então, nós vamos entender o que José, na verdade, né? E Deus, através da vida de José, Deus queria registrar para os judeus, para os cristãos e para todos nós a respeito de Cristo, tá bom? Então, depois que Jesus ressuscitou, nós vamos utilizar um verso das palavras dele. Dois discípulos, eles estavam a caminho de Emaús e eles estavam muito tristes e não entendiam o que tinha acontecido. De repente, eles encontraram um personagem, né? E o texto bíblico diz: E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Ali tem um diálogo que foi cortado, né? Esse homem, esse personagem pergunta: o que aconteceu? Então eles, como que parafraseando, eles disseram para ele: Você não sabe o que aconteceu esse final de semana? O nosso amigo Jesus morreu, aquele que nós achávamos que seria o Salvador de Israel. Então aí eles dizem, né? Nós achávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E ele disse, aqui Jesus falando: Ó nécios e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E aí vem o destaque que nós vamos utilizar para fazer a ponte com a história de José. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Isso está dizendo que
Ele mesmo está dizendo que Jesus é o personagem central de todas as páginas da Bíblia Sagrada. Moisés, Isaac, é, Boaz, é, Josué e na história de hoje, José, são personagens que tipificam a vida de Cristo. Talvez, nós não sabemos, provavelmente Jesus estava falando sobre Isaías 53 para eles, Salmo 22, talvez ele explicou as aplicações corretas do santuário, o simbolismo que nós já estudamos. Não sabemos se ele começou a falar sobre a Páscoa, o verdadeiro sentido, em que consistiria a sua morte, que já tinha acontecido e passado, né, naquele momento da conversa, no caminho de Maús. Então vejam quanto tempo é, reduzido foi para resumir tão grande e profundo conhecimento a respeito da vida do mestre. Então, é irônico porque hoje tem muitos cristãos que não aceitam o Antigo Testamento por pensarem que o Antigo Testamento é para os judeus. Quem pensa dessa maneira comete um erro parecido e semelhante àqueles sacerdotes que condenaram a Cristo, porque eles acreditavam apenas no Antigo Testamento e não estavam dispostos a acreditar no Novo Testamento, que logo em seguida começaria a ser escrito através das mãos dos discípulos e seguidores de Cristo. A Bíblia, ela se conecta de forma maravilhosa e integrada, né? Lucas 24, 44, versículo seguinte. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ou seja, existem vários salmos, Salmos 22, outros salmos que não vêm agora na minha memória, que descrevem o sacrifício de Cristo. Você se lembra a mensagem maravilhosa que nós estudamos, que Isaac é a pálida ilustração do que Jesus de fato faria por nós na cruz do Calvário? Então, hoje nós veremos a história de um personagem muito conhecido com essa abordagem. Cada detalhe da vida de José, faremos um paralelismo com a vida do personagem central da história do universo, Jesus, ok? Então, como a história é muito conhecida, nós já vamos direto para o detalhe e fazemos a conexão. Então, vamos para o Gênesis, vamos para o Novo Testamento e assim por diante. Gênesis 37, 3. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vocês se lembram a mesma expressão? Isaac amando, perdão, Abraão amando Isaac? Jacó amava de forma especial. Deus, o Pai, obviamente, né, amava de forma especial a Jesus em comparação com todas as suas outras criaturas. E se nós lermos um texto, perdão, esse aqui foi parar no início. E se nós lermos o texto seguinte, né, e já conectando com o verdadeiro personagem, falando de Jesus, e sendo Jesus batizado, saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo, como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado. Por que que aparece lá em Gênesis o filho da minha velhice? Porque em Daniel 7 nós temos a expressão que o pai é o ancião de dias, né? Na plenitude dos tempos. É óbvio que Deus não tem a idade que nós poderíamos colocar com a comparação humana, né, das nossas idades. Mas o símbolo, né, traz a mesma conotação, tá bom? Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu único filho amado para morrer por nós. Vamos adiante, voltamos para a história de José. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso
odiaram ainda mais. Quem odiou José? Os seus irmãos, por causa de um sonho. O que diz Lucas 19:14? Mas os seus concidadãos, quem deveria esperá-lo, amá-lo, entendendo as profecias, recebê-lo, o que estavam fazendo com ele? Estavam odiando e mandaram após ele embaixadores dizendo: Não queremos que reine sobre nós. José foi odiado pelos seus irmãos, assim como Jesus. Vamos adiante. Os seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. Tão direta, com uma concordância apenas, a gente poderia fazer essa conexão. Mateus 27:18, né? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Jesus também foi alvo, né, da inveja dos seus irmãos, ok? Vamos adiante. Estamos passando rápido por detalhes que já nos mostram que a história de José é apenas o tipo. E os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. Não foi isso que eles fizeram? Um acordo de amor tão profundo desde a fundação do mundo, onde o pai envia o filho e o filho diz: Eis-me aqui, né? Envia-me a mim. Nós estudamos isso com detalhes quando nós estudamos a vida de Abraão e Isaac. Vejam que Paulo diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A distância, né, entre Siquém e o local onde eles estavam, tenho certeza que também tem essa aplicação, não em escala igual, obviamente, né, entre a distância entre o trono de Deus e a terra. Vamos adiante. Gênesis 37:14. E ele lhe disse: Ora, vai, vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. A história não diz diretamente, mas dá a entender de que, pela demora que os seus irmãos estavam tendo, ou eles tinham se afastado muito, ou eles estavam perdidos, né? E foi o caso conosco, né, os seres humanos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos e Cristo veio ao nosso resgate. A narrativa continua. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis lá vem o sonhador. Quanto desprezo por aquele que Jacó tinha escolhido para ser, entre aspas, o primogênito. Nós falamos da primogenitura a semana passada. Jacó direcionou, Jacó cometeu o mesmo erro que seu pai e a sua mãe. Ele fez uma seleção, diferenciação entre os seus irmãos e seu filho amado. Teve uma esposa preferida, pagou o preço pelo engano, 7 mais 7 anos de trabalho por causa dela. E aqui Jacó comete o mesmo erro. Tudo isso preparando um menino que era, entre aspas, e podemos dizer que sim, ele era mimado, e ele não se achava, não tinha um relacionamento bom com seus irmãos. E ele foi muito imprudente ao contar o sonho, a gente vai falar mais sobre isso, mas a gente vê que, mesmo com todas essas questões envolvidas, não era a atitude dos seus irmãos não era justificada. O ódio ia além, né? O inimigo estava trabalhando com eles. O que aconteceu no caso de Cristo? João 1,11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. A gente poderia lembrar também
da parábola dos obreiros, né? Até que o filho do dono da fazenda veio e eles, em lugar de receberem ele bem, o mataram, né? O assassinaram. Ainda João 15, 25. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Não havia uma justificativa. Ele só abençoava, curava, sanava. Ele não fazia mal para ninguém. Quem estava por trás era o inimigo das almas, né? Obviamente. E por último, enviou-lhe seu filho. Aqui estou trazendo o texto da parábola, né? Dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Exatamente o que eles fizeram com Cristo, né? Vamos para um outro detalhe. Vamos comparar dois personagens secundários da vida de José e Jesus. No momento em que eles executaram o plano, tiraram a roupa dele e estavam para lançá-lo na cova. E ouvindo Rubem, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo seu pai. Rubem demonstrou um lampejo de razão. Era afinal o seu irmão. Porém, ele não foi forte o suficiente, não teve força moral para impedir a sequência dos fatos. Quem é o personagem que teve uma situação semelhante com a vida de Cristo? João 19:12 diz: desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Pilatos demonstrou apenas boas intenções, não teve força moral para livrar a Jesus. E olha que ele tinha autoridade para fazer isso, e ele recebeu um chamado muito intenso do Espírito Santo através do sonho que Deus enviou para a esposa dele, dizendo de que Jesus era inocente. Então, Deus queria salvar Rubem, Deus quis salvar a Pilatos, mas eles receberam oportunidades e eles não as aproveitaram, né? Vamos adiante. Voltamos para a história. E aconteceu que chegando José e os seus irmãos, né, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Como foi no caso de Cristo? Vocês se lembram que ele foi despido e cobriram com uma capa de escarlate? Essa cor traz a lembrança, a cor vermelha, né? E o sangue que foi derramado do seu corpo. Então retiraram a túnica de José e retiraram as roupas de Cristo também. Vamos para o detalhe da cova. Vejam, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia. Não havia água nela. Por que que se comenta esse detalhe? Quando nós vamos para Isaías, qual é a conotação da cova? Isaías 38:18. Porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Para onde foi lançado José? Para uma cova. Para onde foi colocado Jesus? Numa sepultura, um local onde ele morreu, o seu corpo ficou, né? Ali. Mais evidências, né? Estamos analisando a palavra cova. Agora nós vamos analisar a palavra vazia, né? Lucas 23:53. E havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro, escavado numa penha, onde ninguém havia sido posto. Todos os detalhes, a conotação de cova, sepulcro, a cova estava vazia. José de Arimateia comprou uma cova onde ninguém tinha sido colocado antes. E, e para mim é uma das
provas de que o texto bíblico não teve interferência humana é que essas conexões entre autores como Moisés e os evangelhos, como é que com tanto tempo de distância entre esses personagens, entre esses escritores, nós conseguimos ver tantas conexões entre duas histórias que estão sendo relatadas aqui. Deus é maravilhoso ao ter preservado a sua palavra, né? Dessa forma. Voltamos para a história, Gênesis 37, 28. Eles foram vendidos, não foram? Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alcançaram José da cova e venderam José por 20 moedas de pratas aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Nós não temos o mesmo número de moedas, né, pelas quais Judas vendeu ao trair a Jesus, né, mas eles também foram trocados por moedas de prata. E disse: que me quereis dar? Judas falando, né? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe passaram 30 moedas de prata. Que interessante até mesmo no metal das moedas, né? Vamos adiante. Perdão. Gênesis 37, 31. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. Aí a gente faz uma conexão com o derramamento de sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la pelo seu pai. E disseram: temos achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. O engano, né? Aqui o sangue trazendo a referência ao manto de Jesus que seria ensanguentado. Esta é a conexão. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho muitos dias. Quando nós falamos de Abraão e Isaac, nós falamos que desde a fundação do mundo, assim como Abraão ficou de luto 3 dias, no caso o pai, ficou desde a fundação do mundo em luto pelo sacrifício que ele faria na cruz do Calvário. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado. E disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Não foi isso que o pai fez? Não foi ele que fez descer o seu filho até a sepultura? E nós confirmamos esse fato na história de Abraão. Assim chorou seu pai. Quanta conexão para a verdadeira história de amor entre o pai e o filho. Vamos adiante. E é interessante que antes de se tornar governador, José precisaria passar por uma outra condição prévia, tá bom? Ele precisaria aprender a ser senhor, primeiro aprendendo a ser servo, ok? Então nós conhecemos a história. Ele foi vendido, foi comprado por Potifar, ele começou a trabalhar, ele sofreu muito, né? Nós vamos ver esses detalhes. Então ele aprendeu a administrar os recursos que não lhe pertenciam. Tudo isso necessário para ele se tornar governador. Jesus, da mesma maneira, não em escala e de forma idêntica, né? Em forma semelhante apenas, ele teria que aprender a viver no planeta Terra em submissão ao seu Pai. Ele compartilharia essa graça divina com o mundo e ele estaria se preparando para a sua entrega e para um dia ser coroado e reconhecido como Senhor. Ok? Então, a jornada descrita pelo santuário de Cristo, passando pelos compartimentos e pelos móveis do santuário, é, é de descida e humilhação até o extremo da cruz, né? Para depois uma ressurreição e ascensão até o trono, onde ele se encontra hoje, não apenas como rei, né? E sim como sumo sacerdote. O que diz o texto bíblico? Vendo, pois, seu senhor, que o Senhor estava com ele e tudo que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. O que é relativo ao mesmo assunto em Filipenses 2, 6 e 7. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas
esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-o semelhante aos homens. Ele se tornou servo primeiro para se tornar cordeiro e depois rei dos reis e depois sumo sacerdote. O texto continua. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós havíamos comentado, né, que os anjos entenderam na cruz a magnitude do amor do Pai e do Filho e a oposição do caráter ruim, vil e mau de Satanás. Então, Jesus foi reconhecido então como aquele quem sempre foi, o amor em pessoa, Deus, né, o Filho de Deus, pelos suas criaturas que ele tinha criado, os seus anjos. Então nós vemos aqui que todos os joelhos se dobraria por ele ter se tornado servo para então conseguir as garantias para que o seu sacrifício fosse reconhecido pela eternidade e por todas as criaturas que ele criou. O texto ainda vai dizer, Isaías 53:10, Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. José tocava, administrava algo e ele prosperava. Da mesma forma, Jesus. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Nós não estamos dizendo que Jesus não sabia, desde a plenitude dos tempos, o que que ele passaria. Não, a gente só está colocando uma ilustração que é de Paulo, né, inspirado por Deus, no aspecto de que ele aprendeu a se relacionar com o Pai e aprendeu a obediência, ok? Ele precisou, assim como José. José não estava pronto, mimado, muito cuidado, ao lado do colo do pai, pronto para ser governador. Ele precisava descer, ser humilhado para crescer e ser abençoado, né? E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então, tudo que José passou tinha um propósito. Tudo que Jesus viveu e passou tinha um propósito. Todo sofrimento, toda aprovação tinha um propósito maior, que era preparar José para a nova função, né, de salvar os egípcios e os hebreus, e Jesus para ser o cordeiro que fosse tirar o pecado do mundo. Tá bom? Então vamos nos lembrar que na nossa esfera, na nossa situação, pode ser que nós não estejamos sofrendo tanto quanto Jesus e José sofreram, mas nós podemos tirar a mesma conclusão. Todo sofrimento causado para nós, nossos queridos, tem um propósito maior. E Deus vai levar ao conhecimento dos seus filhos, que assim acreditarem esse propósito para o seu crescimento. Ok? Eles foram acusados, não foram acusados falsamente dos seus bens, do que eles faziam? A esposa de Potifar, ele negou o que ela queria e ela, sem mais outra opção, pegou o manto dele e acusou falsamente a José. A mesma coisa com Cristo, né? Cristo foi acusado por uma testemunha falsa, né? Contratada pelos sacerdotes para que testemunhasse de algo que Jesus não fizera. Então, o paralelismo é direto, né? E ali ele estaria se preparando para o Via Crucis, né? Estamos falando de Cristo. Mas Deus tinha um plano com tudo isso, né? A providência divina da dificuldade, da traição, da retirada do manto, da túnica. É interessante que, como eu estava colocando no grupo, né, ao colocar questões para provocar
a curiosidade do estudo de hoje. E se os irmãos não tivessem feito isso, o plano de Deus se cumpriria de qualquer maneira com José? Como se cumpriria? De qual maneira? Na perspectiva humana, os irmãos de José acreditavam que ao fazerem isso, o sonho de José não se cumpriria, porque eles estariam acabando com a vida, né? Ou afastando o seu irmão para todo sempre, eles nunca mais se encontrariam com José, então eles nunca se ajoelhariam diante do seu irmão. Na cabeça deles, o sonho nunca se cumpriria. Mas Deus tinha o controle da história, mesmo deixando José e seus irmãos escolherem o que eles quisessem na perspectiva humana. Ou seja, nas regras do grande conflito, Deus permite e nos dá a liberdade de escolha, porém, Ele controla a história. Nós não somos predestinados para o sofrimento, né? Ou para sermos governadores, usando o exemplo de José, mas nós somos livres de definir o nosso destino quando pedimos o auxílio divino para o fim que Deus planejou para nós, né? O único fim para todos é a salvação eterna. Então Jesus foi entregado também para ser morto pelos seus irmãos, né? É, assim como foi José. Eles acharam que fazendo isso, né, matando Jesus, eles se livrariam de todo o ensino, doutrinação que ele estava fazendo com o povo de Israel. Eles estavam errados ou não? Porque foi através da sua morte que os seus discípulos, através da sua ressurreição, que a mensagem do evangelho chegaria para muitos. Então não adianta a gente ir contra os planos de Deus, que pela via A, B, C ou D, eles se cumprirão. A questão é, eu vou escolher o caminho longo ou o caminho curto? Eu vou escolher a perdição, mesmo conhecendo a verdade e conhecendo através das histórias essas profecias, né? São questões que nós já trazemos para a nossa vida, né? O plano de Deus. Qual era o plano de Deus para José? É interessante que Deus teve que afastar José da presença do seu pai. O pai o limitava, o pai o mimava, o pai o sobreprotegia. E pelo mesmo distanciamento entre o filho e o pai, nós vemos que Jesus será louvado para todo sempre. Porque essa foi a maneira pela qual o universo entendeu o amor de ambos por nós. Se Jesus não tivesse vindo, os anjos não teriam entendido que ele, de fato, ele era o injusto, né? A acusação de Satanás era injusta e eles não poderiam ter enxergado o tamanho amor demonstrado com isso. Nós não estamos dizendo com isso, obviamente, né? A comparação é útil, mas não estamos dizendo de que o pai mimava Jesus, não é isso. A ilustração, né? O texto bíblico, a narrativa, tem a sua comparação direta, mas tem aspectos que são humanos que não têm uma conexão direta com o que nós estamos fazendo, obviamente, né? Então, estamos trazendo questões que sim se aplicam ao humano divino, tá? José sabia que Deus estava conduzindo sua vida, apesar das dificuldades, porque José tinha ouvido as histórias de engano, de arrependimento, de bênção que Deus tinha dado e perdão, né, a seu pai amado. Então, Jesus viria também para cumprir um plano. Ele confiava que Deus estava guiando tudo. José não conhecia o futuro, mas ele confiava. Quando se cumpririam os sonhos do copeiro, do padeiro, ele foi confirmando que o Pai, o Deus, estava guiando. Quando Jesus se encontrou com Elias, com Moisés, no Monte da Transfiguração, ele teve força e ânimo para continuar o seu ministério, né? Então vejam como Deus foi cuidando, né, de ambos nos momentos mais difíceis da sua vida, né? É, demorou, né, o tempo do cumprimento dos sonhos de José, mas mesmo com muito sofrimento, ele esperou até o fim. Jesus, da mesma forma, foi humilhado, sentiu as dores que nós não conseguimos explicar, e ele esperou, pediu no Getsemane que a vontade de Deus fosse cumprida. É interessante que Deus foi revelando aos poucos
para José o seu plano na medida em que ele ia demonstrando aprendizado. E será, eu fico curioso agora, né? Será que Deus revelou em algum momento em pensamento, por sonho, não sabemos, de que na verdade a vida dele seria a ilustração de um personagem maior? Talvez muitos detalhes não foram revelados ao pé da letra, porque pelo texto bíblico nós entendemos que José entendeu no final, quando estava já abraçando os seus irmãos, quais eram os caminhos e os propósitos de Deus para a sua vida. No decorrer, ele não entendeu muito, mas ele confiou, né? Porém, no caso de Cristo, né, e a gente leu em outros estudos, de que Deus revelava dia a dia o plano de Deus para aquele dia, o seu filho. Tamanha dependência de Cristo e seu Pai. Mesmo em situação difícil, José ajudou o copeiro e o padeiro. Mesmo na situação onde foi traído e estava já sendo prendido, também Jesus curou a orelha daquele que tinha cortado, né? Pedro cortou a orelha e Jesus curou a orelha desse soldado, não me lembro se era romano, tá? Então vejam que em situações de dificuldade, nós também podemos ajudar pessoas que estão em igual situação ou pior a nossa. No nosso crescimento, nós precisamos aprender a ajudar, e esse é um dos maiores preparos que Deus pode dar para cada um de nós. Quando Davi foi para uma caverna e o plano de Deus para a vida dele se tornar rei, não tinha se cumprido, o que Deus fez em resposta? Enviou 400 homens para que, junto com ele, em pior situação, fugitivos, pudessem treinar, aprender a relação de confiança, e dali surgiu o grupo mais próximo e de confiança de Davi, que se tornariam os homens mais valorosos do seu exército. Vamos adiante. José e Jesus venceram as tentações. José não venceu todas, mas Jesus venceu todas. Mas a ilustração de José vencendo uma tentação muito difícil, imagine, a autoridade, a sedução, os hormônios, ele tinha toda a virilidade, ele poderia dizer, meu chefe, né, Potifar não vai ficar sabendo, ele poderia a curto prazo tentar resolver, amenizar aquela situação, mas ele era íntegro. Ele tinha aprendido com o seu pai que as consequências do pecado eram muito desastrosas. E se Deus guiou ele até aí, ele sabia que Deus poderia guiá-lo até o fim, né? José não quis pecar contra Deus. Satanás nunca venceu em qualquer situação a Cristo. Jesus venceu todas as tentações. Como a gente disse, né? Essa era a condição pelo santuário, né? um, uma vida no acampamento sem pecado, para que o cordeiro fosse aceito no seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, essa vitória ajudou a ele a cumprir os propósitos de Deus na vida de José. Intrigantemente, né? Essa decisão correta foi a causa para ele sofrer por mais de 2 anos na prisão, na cadeia, por causa da intriga e da mentira que a mulher de Potifar provocou. O texto diz, né? Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ele cada dia a José, não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, né? Então, José é a mais pura ilustração e o exemplo para cada um de nós, né? Quando nós enxergamos a situação no contexto da tentação, nós precisamos fugir, resistir, e o inimigo se afastará de nós, como diz a promessa. Qual é a aplicação verdadeira, né? O antítipo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O sumo sacerdote que nós temos, ele sentiu na nossa pele o que é sofrer, ser tentado, mas ele venceu. Por isso ele pode nos dizer, né? Eu venci o mundo.
Então, depois da sua morte, da sua ressurreição, ele foi entronizado. No caso de José, depois dele sofrer no, na prisão, ele se tornaria governador pela história que nós conhecemos, né? O copeiro e o padeiro, um deles morreu, ele aperfeiçoou, entre aspas, com a ajuda de Deus, o seu dom, né, de revelar e interpretar sonhos, e ele foi lembrado para que ele fosse entrevistado pelo governador, pelo faraó, para que ele pudesse revelar o sonho do faraó, certo? Então nós vemos aqui que ele aprendeu nas situações difíceis a como se comportar em situações de autoridade. José, ele sofreu para entender de que ele precisava também perdoar os seus irmãos em tempo de dificuldade. Se ele levasse toda essa angústia para o momento em que ele seria abençoado como governador, ele não teria tido talvez a clareza, né, o discernimento que ele teve. Deus reverteu maravilhosamente todas as dificuldades, conflitos, mentiras, intrigas em bênção, perdão, prosperidade e o que a gente vai falar daqui a pouco. Ele permitiu que a sucessão da descendência de Jacó continuasse. Jesus perdoou a todos. Ele disse, né? Não sabem, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Logo depois da sua ressurreição, Jesus foi entronizado e se tornaria, entre aspas, o quê? Governador do universo. O texto de Gênesis, e já indo para o desfecho da nossa história, né? E beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Quanto amor, né? Ele perdoou, mesmo não tendo motivos nenhum para o perdão. Muitas das vezes, quando a traição nos acomete, o que o tempo, na verdade, faz não é diminuir a dor ou a raiva pela traição. Às vezes isso aumenta, nos corrói por dentro. Só por Deus, né, que Jesus foi capaz de se libertar dessa culpa, dessa angústia, dessa raiva contra os seus irmãos ao ponto de beijá-los, né? No caso de Cristo, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Aquelas mesmas vestes que Jacó colocara em José, que simbolizam o manto, né, as roupas, e deixando Jesus nu, essas vestes foram lançadas sortes. Mas, com amor eterno e incondicional, Jesus estava desejando perdão para os seus algozes. Qual foi a providência divina nessa história? Essa parte também é muito intrigante, né? Satanás tinha um propósito muito claro. Desdobramento de Gênesis 3,15, ele sabia que da descendência de Jacó viria aquele que esmagaria a sua cabeça. Então ele queria primeiro dividir a família, provocar conflito, quem sabe matança, né? Assassinato entre eles, para que de nenhum deles pudesse vir o Messias prometido. Então ele tentou de todas as maneiras. Como um plano B, e não sabendo se isso daria certo, e até o momento da separação, né, de José ter sido lançado na cova, ele estava tendo sucesso. Mas como plano B, Satanás provocaria 7 anos de seca. Não foi Jesus que, perdão, não foi Deus que provocaria isso. Nada de mal provém de Deus. Toda maldade vem de Satanás. Apenas o derramamento das pragas será uma demonstração rara, né, da soberania divina. Mas antes do derramamento das pragas, nada mal provém de Deus, ok? Ele só permite que o inimigo nos atinja, né, com os seus dardos. Isso significa o quê? Quem é capaz de mexer com o clima? Pela história que nós estamos vendo de José. O que está acontecendo hoje com o nosso clima? Eu estou lançando questões, não estou fazendo afirmações para a gente pensar, ok? Quem foi que provocou os ventos que fizeram os muros das casas de Jó caírem e matarem os seus filhos e a sua esposa? Não foi Satanás?
E se nos últimos dias Satanás, com o engano, levaram o mundo a acreditarem de que talvez os seres humanos nós somos os culpados do que está acontecendo hoje com o clima. A gente sabe muito bem que o que nós fazemos quando nós não cuidamos da nossa casa, do nosso planeta, isso provoca um desequilíbrio natural daquilo que Deus criou. Isso é fato. Mas o que nós estamos dizendo, e se essa trama arquitetada pelo inimigo com ênfase no engano para erguer um sistema mundial que vai trazer uma solução, né, e uma marca que vai impor uma solução para todo mundo, for provocada por um engano. Então tenhamos em mente de que Satanás tem poder e nas regras do grande conflito lhe é permitido que ele tome essas ações. Então Deus sabia desse plano dos 7 anos de seca, ele profetizou, enviou um sonho para José. Ele queria com esse plano, né, com esse filho, né, de Jacó, salvar a Israel, Egito e preservar a semente, a descendência de Jacó para a chegada do Messias. José não entendeu o motivo de todos os seus sofrimentos enquanto ele caminhava no meio deles. Mas vejam que novamente eu vou fazer aquela afirmação que tenho repetido ao longo dos nossos estudos, né? A única alternativa que Satanás tinha era trazer traição, sofrimento, angústia contra José. A única alternativa que Satanás tinha contra Cristo era a mesma: sofrimento, dor, angústia. A única alternativa que Satanás tem para com seus filhos nos últimos dias é a mesma. Quando nossa preparação, quando nós entendemos o propósito de Deus para esse conflito que nos atinge, nós podemos dizer que, na perspectiva eterna e pela fé, que isso trará bênção para nós, porque nós podemos confiar em Deus e sabemos que há um propósito maior. Na nossa perspectiva humana hoje, atual, nós sofremos e talvez nós até briguemos com Deus. Mas olhando o grande conflito como um todo, nós podemos descansar e dizer que Deus está no controle da situação e está permitindo essa única alternativa para o inimigo para nos levar e retirar o ouro, né? Através do fogo que está em nós, preparando o nosso caráter, né? Então, Deus estava no controle da situação e sempre esteve. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. É ali que ele entendeu, que ele enxergou. Apesar das ciladas do inimigo contra seus irmãos, contra ele, Deus estava cumprindo seus propósitos e o sonho. O texto vai na sequência ser mais específico, vejam. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a sucessão na terra. Está falando do descendente da mulher, está falando do Messias que viria, né? E para guardar-vos em vida por um grande livramento. É muito interessante para mim porque José ajudaria a preservar a descendência do futuro Messias e, ao mesmo tempo, todas as experiências de José seriam uma ilustração da vida do Messias. Isso é muito maravilhoso, como Deus permite que nós tenhamos liberdade e, independente das nossas escolhas, Ele vai dar o fim para todos nós, se assim nós nos colocarmos nas suas mãos. E não foi o Mar Vermelho, não foi uma doença, não foi um exército rodeando Jerusalém, não foram os ardis da mulher de Potifar, nada impediu na história da Bíblia, em todas as histórias dos personagens, que a vontade de Deus se cumprisse. E todos eles tiveram a liberdade, e todos eles tiveram falhas, porém se arrependeram para poderem ser vencedores. É muito interessante porque essa trama é muito complexa, né? Como poderia a vontade de Deus se cumprir se o inimigo só estava atrapalhando? Ou se a gente colocasse perguntas mais inquietantes, né?
como é que Deus escolheria um pagão, um faraó, para receber um sonho enviado por ele? Lembrando que Faraó, naquela época, ele era um deus pagão personificado em carne, tá? Ele era encarnado. Então, Deus estava usando quem? Deus enviou um sonho para um governador, um rei pagão. A mesma história se repetiria com Nabucodonosor. Então, nós podemos dizer que Deus tem um propósito, inclusive enviando sonhos para os ímpios. Deus não envia um sonho para a esposa de Pilatos? Vejam o paralelismo. José foi sábio ao interpretar a ação de Deus. Aí, naquele tempo, ele já tinha saído da prisão, já tinha revelado o sonho para o copeiro, para o padeiro, já tinha desenvolvido, né, o dom profético, o dom de revelação dos sonhos, e ele já tinha noção de que ele precisaria apenas falar o necessário. Não era mais um menino imprudente que saía contando o sonho para qualquer um, né? O motivo da sua falha. Agora, ele, o que que ele fez? Ele ouviu o sonho, prestou muita atenção e ele indagou na sua mente como é que Deus está usando um homem pagão para cumprir os seus propósitos. Deus, Deus usou mais uma vez a José e ele interpretou corretamente o sonho. Jesus foi sábio da mesma maneira quando interpretou quando respondeu para Pilatos, né? Em algum momento em silêncio e em outro momento ele disse: Você não teria nenhuma autoridade se não fosse dada por Deus. Então, essas palavras traziam uma mensagem de opção de arrependimento para Pilatos e assim também revelavam o propósito de que ele seria aquele que estava controlando a sua jornada de via cruzes. Não era Pilatos, não era Satanás, era Jesus que estava sendo intencionalmente encaminhado para o seu sacrifício. É interessante que também nós poderíamos falar de alguns ciclos, né, que são revelados nesse sonho dado a Faraó. 7 anos, né? 7 vacas gordas, 7 anos, 7 vacas magras, 7 anos de abundância, chuva, 7 anos de seca, fome. Na revista Adventista, não lembro o ano, alguns anos saiu, que um múltiplo de 7, né? 7 vezes 7, 49. E existem alguns estudos do lado da economia, né? E do lado conectado com a teologia, e essa é uma conexão nova, muito interessante, né? Um russo, Kondratiev, que viveu de 1789 até o ano 2020, ele propôs os ciclos, que são chamados ciclos de Kondratiev. Então, basicamente, ele propõe o seguinte: em torno de 50 a 70 anos, e aqui está embutido, né, os 7 vezes 7, 49 anos, a economia passaria por uma primavera, um verão, um outono e um inverno. Um crescimento na primavera e no verão, uma estagnação no outono e uma crise, né? Uma falta de recursos, investimentos, etc., e um declínio no inverno, ok? Então, dali nós tiramos algumas lições práticas, né? Simples. É na bonança que nós poupamos e economizamos para que quando a crise vier, nós tenhamos o quê? Mantimento e sejamos bênção para ajudar aqueles que não têm, certo? Nós não podemos gastar tudo que nós recebemos. Nós precisamos devolver o dízimo, fazer poupança para os nossos planos. Temos discernimento dado por Deus para utilizar uma lição básica que Deus deu a José. E quando um ciclo de inverno, de crise vier, nós possamos ser luz e bênção para os outros. Este é o ciclo, né? Que a gente estava comentando aqui. Então vejam que desde a Declaração da Independência, né, a Revolução Francesa, a partir de 1799 começaria uma primavera, um verão. Guilherme Miller, ele proclamaria sobre o Advento. Seria aqui o inverno, um fim do Império Otomano. O fundo do poço, mais ou menos entre 50 e 70 anos depois, 1844, o fim das 2.300 tardes e manhãs, o desapontamento, uma crise, né? Estamos falando não só de economia, estamos falando nesse caso de profecias. Uma nova primavera, né? Um verão, uma expansão. Aqui tem o fim da Guerra Civil Americana, né?
um momento de paz, uma estagnação até o colapso dos mercados financeiros em 1873. Aqui se iniciaria em 1888 o autoclamor com a mensagem de Jones e Waggoner, né? A justificação pela fé. A Era Dourada terminaria, né? E seria o início da depressão no ano de 1896 e assim por diante, né? O início da Primeira Guerra Mundial, no auge das economias, né, da Europa, a ascensão da Alemanha, etc. A Revolução Russa, depois viria um período de estagnação, para que em 1929 chegasse um período de Grande Depressão, né, a Grande Depressão da economia americana. Viria então a Alemanha nazista, a Segunda Guerra Mundial, o inverno, matança, milhões e milhões de pessoas morrendo, e o fim da Segunda Guerra Mundial. O fundo do poço para a humanidade naquele momento da história. Viria uma nova primavera, né? 1945, o dólar, a moeda, o crescimento americano, né? O boom, inclusive no Brasil, da década de 70. No 1980, os Estados Unidos, um crescimento exponencial, chegaria ao seu fim, um período de estagnação, o declínio das bolsas, né? Uma grande crise financeira em 2008. Nós estamos ainda vivendo globalmente numa crise, uma pandemia nos atingiu. Esse ciclo não foi criado até antes da pandemia. Então, creio eu que nós não chegamos ainda no fundo do poço. Nós estamos vendo uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, o conflito entre árabes e palestinos, 3 dias em guerra. Nós não sabemos até quando isso vai durar, se mais árabes vão se envolver, mais países, se os Estados Unidos vão apoiar, se a Rússia vai entrar apoiando a Palestina. Tudo pode virar uma bomba, né? Uma terceira guerra mundial pode surgir, não como o fim das profecias, né? Obviamente, mas nós sabemos que desse fundo do poço vai surgir o quê? Uma nova e última primavera, e tomara que seja a última, porque ali vai surgir o quê? Um novo governo mundial para falar para todo mundo: vamos adotar uma moeda digital, todo mundo entra em paz, um líder religioso político vai estabelecer paz entre muçulmanos, judeus, cristãos, ateus, promovendo o cuidado do planeta num dia que resolverá todos os problemas da humanidade. Paz, moral, família, economia, etc, etc. E quando todo mundo falar paz e prosperidade, então virá o fim. Nós não estamos dizendo com isso que a cada 49 anos alguma coisa. Não. Estamos só dizendo de que os números que Deus colocou nos sonhos de Faraó se aplicam à economia, se aplicam à profecia, e esses ciclos não podem nos desanimar, porque nós não sabemos quantos ciclos mais ocorrerão até a vinda de Jesus. Mas é no tempo de crise que os filhos de Deus buscam com maior intensidade a Deus. E é nesse tempo que o Espírito Santo pode bem ser derramado e a pregação do Evangelho também pode ocorrer com maior intensidade. Então vejam que por todos os lados que nós formos ver a história do mundo, Daniel 2, né, os pés da estátua, Apocalipse, esses ciclos, etc, etc, nós estamos muito próximos da vinda de Jesus, o nosso querido Salvador. E nós terminamos falando desse Salvador. José foi o salvador da família, do clã, de Jacó, de Israel, e ele foi o salvador, inclusive, do Egito. Jesus foi o salvador dos seus irmãos, judeus, cristãos, gentios, ateus e toda a humanidade, se todos assim aceitarem. Jesus, assim como José, ele era humano, para vocês entenderem melhor, né? José, ele era governador do Egito, mas ele não era egípcio. Jesus era humano, mas ele não era qualquer humano. Ele era Deus encarnado. Emanuel, Deus conosco. E nós terminamos com duas citações de Ellen White que talvez poderiam ter sido colocadas no início do nosso estudo, mas a maneira de resumo e conclusão. Vejam de quem veio a dica dos paralelismos entre José e Jesus, se não foi de uma pessoa inspirada por Deus. A vida de José ilustra a de Cristo. Foi a inveja que moveu os irmãos de José a vendê-lo como escravo.
e tiveram a esperança de impedir que se tornasse maior do que eles. E quando foi levado para o Egito, lisonjearam-se de que não mais seriam perturbados com os seus sonhos, de que haviam removido toda a possibilidade de sua realização. Mas sua conduta foi dirigida por Deus a fim de levar a efeito o mesmo acontecimento que tensionavam impedir. Semelhantemente, aqui ela já faz o paralelismo, né? Os sacerdotes e anciãos judeus estavam invejosos de Cristo, receando que deles traísse a atenção do povo. Mataram-no para impedir que se tornasse rei, mas estiveram desta maneira a efetuar este mesmo resultado. José, mediante seu cativeiro no Egito, tornou-se um salvador para a família de seu pai. Contudo, este fato não diminuiu a culpa de seus irmãos. Semelhantemente, a crucificação de Cristo pelos seus inimigos, dele fez o Redentor da humanidade, o Salvador de uma raça decaída e governador do mundo inteiro. Mas o crime de seus assassinos foi precisamente tão hediondo como se a mão providencial de Deus não houvesse dirigido os acontecimentos para a sua glória e o bem do homem. Assim como José foi vendido aos gentios por seus próprios irmãos, foi Cristo vendido aos piores dos seus inimigos por um dos seus discípulos. José foi acusado falsamente e lançado na prisão por causa de sua virtude. Assim, Cristo foi desprezado e rejeitado porque sua vida justa, abnegada, era uma repreensão ao pecado e se bem que não tivesse a culpa da falta alguma, foi condenado pelo depoimento de testemunhas falsas. E a paciência e a humildade de José sob a injustiça e a opressão, seu perdão, pronto e nobre benevolência para com seus irmãos desnaturados, representam o resignado sofrimento do Salvador pela malícia e os maus tratos de homens ímpios. E seu perdão não somente aos seus assassinos, mas a todos a que ele tem vindo confessando os seus pecados e buscando perdão. É muito, muito interessante. Vai além de ser interessante, né? É com a trama complexa, com a família, com tantas pessoas decidindo, Deus levou a que a história e as decisões desses homens pudessem registrar legado para que milhares de judeus, inclusive, acreditassem que Jesus é o verdadeiro Messias. E na semana que vem, ou em futuros estudos, nós falaremos de Moisés, né, e outros. Mas eu queria terminar fazendo uma conexão futura com o que está sendo dito aqui. No passado, José foi injustamente perseguido e acusado. Jesus, pelos sacerdotes e anciãos judeus, foi injustamente acusado e perseguido. No futuro, supostos líderes religiosos criando conexões políticas, acusarão os filhos de Deus injusta e falsamente e tentarão perseguir-nos e matar-nos. Nada impediu que José vencesse. Nenhuma dificuldade e sofrimento impediu que Jesus vencesse. Nada impedirá o povo de Deus que ele vença pelo poder que há no Espírito Santo e em nome de Jesus. Deus precisou de um homem para mudar o destino de Israel e o Egito. Deus precisa de poucos de nós para mudar a história final deste mundo, levar o forte clamor para um império de engano que está se erguendo. Que Deus nos abençoe para que nós tenhamos sempre essa clareza, esse discernimento, com o estudo da Bíblia, com oração, possamos continuar confiando no nosso Pai. Se for na nossa geração, tomara que seja. Se não for, se vier mais uma guerra, mais um terremoto, mais uma doença, mais uma crise financeira, conjugal, seja ela a crise que nos atingir, nós podemos confiar e esperar que Deus vai dar o fim às nossas vidas daquele que Ele planejou, porque Ele tem poder e amor suficiente para fazer isso.
Vamos entregar nossa vida a Deus com uma oração? Querido Pai, nosso bom Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela vida de José, pelos teus propósitos soberanos, pela tua onisciência, pelo amor dispensado ao ter enviado o seu Filho para morrer por nós. Perdoa nossos pecados, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por tanta sabedoria, tanto amor e tanto cuidado e profecia a ser cumprida, com certeza, nos próximos dias, nas próximas etapas da história deste mundo. Queremos, como José, sermos instrumentos falhos nas tuas mãos para mudarmos a vida da nossa família, da nossa comunidade e, quem sabe, de mais pessoas através da mensagem, da verdade e da pregação do Evangelho. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.